125 anos do Gigante da Colina. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Payet. Olha, o homem pediu para treinar, apesar da folga do elenco. Também vamos trazer algumas estatísticas aqui de passes, finalizações, desarmes, para você saber como é que está o elenco do Vasco na temporada e quem tem se destacado por cada um desses fundamentos. E vamos falar sobre uma reclamação que o Vasco deve fazer na CBF contra a arbitragem do jogo do Atlético Mineiro. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Olha, hoje é um dia importantíssimo na história do Vasco. Hoje o Vasco faz 125 anos da história mais bonita do futebol. E eu não poderia deixar de começar esse vídeo falando sobre isso, falando desse clube que eu amo, desse clube que também nos projeta aqui no nosso YouTube, desse clube que a gente ama falar dele, que infelizmente tem alguns problemas, mas que faz a gente ser feliz torcendo para eles. Parabéns ao Vasco da Gama. Vasco da Gama que faz parte da minha história e que eu tenho orgulho de torcer por esse clube tão belo. Você também deixa aqui seus parabéns aqui nos comentários para o Gigante da Colina. Essa paixão que temos em comum e que nos une, que é o Vasco da Gama. Parabéns, Gigante da Colina! Enfim, para começar, falando de Vasco, o Vasco está de folga hoje, mas está se movimentando. O clube notificou hoje que vai fazer uma reclamação formal contra esse rapaz aí que está na tela, vocês estão vendo? O nosso Braulio Machado, que arbitrou o Vasco e a equipe do Atlético, e o Vasco não gostou da arbitragem, realmente foi uma arbitragem muito confusa, apesar do Vasco ter saído com a vitória. Os minutos de acréscimos foram confusos, o momento em que ele marca uma falta do Léo ali, que dá um cartão que o Léo fica fora da partida, inclusive a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Também o pênalti não marcado contra o PEC, e o Vasco informou que irá novamente apresentar a formal reclamação à Confederação da Cidade de Futebol em face da arbitragem do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, que na oportunidade serão solicitadas à comissão de arbitragem explicações técnicas sobre lances e decisões pontuais da partida em questão. Mais uma vez o Vasco vai procurar saber, né? A gente sabe que não vai mudar nada em relação ao resultado, mas vai lá para fazer uma pressão, e tem que fazer, cara. Tem que fazer. Por exemplo, o Atlético, depois que fez a pressão, o Daronco nunca mais apitou o jogo do Atlético, né? Mas enfim, vamos ver o que é que vai dar nisso aí. Já que o Vasco tá de folga, esse rapaz aí também não tá de folga não, hein? Payet fez questão de treinar, foi ao CT Moacir Barbosa treinar sim, apesar da folga do Vasco. Claro que ele não jogou, ele tinha que treinar, né? Mas poderia dizer, não, vamos meter um migué, não vai ter ninguém, vamos... Não, mas o cara quer treinar, foi ao CT para fazer o seu treinamento e tá com muita vontade de jogar, viu, gente? E ontem a torcida do Vasco conquistou o coração do Payet e ele, com muita vontade aí, foi ao treinamento do Gigante da Colina, treinou sozinho e tem o desejo de fazer aí sua estreia pelo Vasco o mais rápido possível. O cara tá com vontade, cara. Ele já disse uma coisa, se Payet chegar ao Vasco e jogar 50% do que ele sabe, esse time do Vasco tá feliz, cara. A gente vai buscar coisas grandes, como disse o Emiliano Dias ontem na sua entrevista coletiva. O Vasco que tem um problema, né? Quem será o substituto do Léo? Vai Capasso? Vai Zé Vitor? Durante a semana a gente vai saber quem será o substituto do Léo na zaga. E enfim, nunca mais a gente trouxe aqui estatísticas, né? Nosso quadro de scouts, de informações. E eu hoje retirei esse dia, um dia mais calmo e tudo mais, para falar sobre as estatísticas do Vasco.
porque algumas estatísticas me chamaram bastante atenção. Vou começar falando sobre desarmes. Veja aí. 2 jogadores que estão sendo muito criticados por nós estão aí na lista de mais desarmes do Vasco. Você vê aí, Pumita Rodrigues, com 23 desarmes. É o cara aí que tá no topo da lista da temporada do Vasco, com a média de 1,38. Jair é o segundo. Jair com um pouco mais de 15 jogos. É o segundo da lista aí, com mais desarmes do Vasco. Jair tem 16 desarmes, né? É o segundo que mais desarma nesse elenco do Vasco. E temos aí logo mais Marlon Gomes com 15 desarmes certos. Tem o Robson Bambu com 12. Em média, na questão média, porque há uma diferença entre desarmes certos e média de desarme, quem está no topo é o Praxedes, com a média de 2,0. E no segundo, o Matheus Carvalho, com a média aí de 1,66. Mas, em números corretos de desarmes, o Puma Rodrigues está liderando aí, seguido por Jair. Curiosamente, 2 jogadores que não estão na melhor fase no Vasco. O Marlon Gomes com 15, o Bambu com 12, o Léo com 12, o Lucas Piton com 11, Gabriel Peck fecha a lista aí com 10. São os jogadores aí com mais desarmes no Vasco. Mostra que, querendo ou não, os jogadores têm números importantes, né? Mesmo não mostrando esse desempenho fora dentro de campo que a gente quer. Se a gente vai para o lado das finalizações, temos mais uma diferença aí. Gabriel Peck, que vem sendo muito criticado pelas suas finalizações, é o cara que mais finaliza nessa temporada pelo Vasco. São 13 finalizações, mas ainda é um número baixo, cara. Pedro Raul, que já saiu, era o segundo com 10 finalizações. O Figueiredo tem 9 finalizações certas. Puma Rodrigues, 7 finalizações certas, curiosamente. Alex Teixeira, 5. E olha o Vegete, cara. Você vê a diferença, ó. O Vegete tem, em 3 jogos, o mesmo número de finalizações que o Alex Teixeira tem em 14. Imagine aí. 5 finalizações corretas. É o mesmo número de finalizações corretas que o Alex Teixeira tem em 14 jogos pelo Vasco. Então mostra o quanto o Vasco hoje na temporada 2022-2023, no Campeonato Brasileiro, esses números são do Campeonato Brasileiro, tem poucas finalizações e por isso, finalizações certas, né? Porque se a gente for colocar aqui o Peck tem mais de 39 finalizações e errou 26. Figueiredo tem mais de 27, errou 18. Mas mostra aí o quanto o Vasco precisa melhorar a sua finalização, cara. O quanto o Vasco precisa melhorar a sua finalização, porque ainda está pecando nesse seu fundamento, né? É um fundamento que o Vasco poderia ter melhorado. Então, mostra aí os números. Se a gente for pro lado do passe, e aí você vai ver aqui agora, olha a diferença abissal que o nosso querido Léo tem, cara. O Léo, em 18 jogos pelo Campeonato Brasileiro, são 820 passes certos. Sabe quantos passes o Léo errou? 43. Surreal como é um bom passador o Léo, cara. 820 passes certos, 43 errados. Em segundo lugar, o Piton com uma diferença enorme. O Piton tem 616 passes certos, errou 86. Você vê como o Léo é importante para esse time? Léo e Piton são os caras que mais acertam passes nesse elenco do Vasco. Se a gente for colocar aqui, seguindo, Jair, 486 passes certos. Puma Rodrigues, 443. Robson Bambu, 400 passes certos, com 13 jogos. E Léo Jardim com 292. Zé Gabriel aparece ali fechando a lista com 271. Então, mostra aí, né? Manu Capasso com 252. O próprio Peck com... Manu Capasso 222, Peck com 206, fecham a lista. Medel, porque não tá nessa página aí, já tem 187 com 5 jogos, cara. 197 com 5 jogos, só errou 5. Então, mostra também o que o Medel e o Vegete, por esses números de passe,
números de finalizações fizeram diferença nesse Vasco. E o quanto jogadores como o Léo, como o Lucas Piton, conseguem fazer a diferença nesse elenco do Gigante da Colina. Então são números importantes. Tava com saudade de trazer esses números aqui para vocês. Nunca mais a gente tinha feito um States. Óbvio que a gente vai continuar fazendo. E deixa você mais ou menos aí por dentro de como está o elenco do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que a gente está aqui analisando números. Óbvio que a análise, para ela ser bem feita, ela é números aliado a performance. Mas aqui estamos analisando somente os números. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações vascaínas. E valeu.